Boa noite, irmãos. Vamos abrir em Hebreus, capítulo 11. Verso 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Verso 13. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Vamos ter uma palavra de oração? Pai, nós colocamos esse tempo aqui nas Tuas mãos, Senhor, sabendo que sem Ti nós não podemos fazer nada. Só o Senhor pode nos habilitar, seja na ministração, seja na compreensão. Nos dá graça, Senhor, de acolher com grande fervor as palavras que o Senhor nos traz. Conduza o nosso espírito para cada palavra que vai ser dita, para que seja pelo poder do Teu Espírito e não simplesmente um conhecimento humano. E que o Senhor nos ajude, Senhor, a checarmos as nossas próprias vidas, com vistas àquilo que o Senhor deseja produzir em nós, para que as nossas almas estejam alinhadas ao Teu propósito e para que aquilo que o Senhor deseja construir em nós seja de fato realizado com a nossa cooperação. Eu entrego esses momentos aqui nas Tuas mãos e clamo a Ti em nome de Jesus. Bom, nós estamos dando sequência hoje ao segundo estudo, que é o estudo das pedras preciosas. E assim como nós dissemos, diferentemente do que alguns irmãos colocam, que as pedras teriam a ver com a questão relacionada aos dons, a gente entende que não somente isso. E principalmente no que diz respeito à edificação de Deus, ao propósito de alcançar personalidades transformadas com vistas a produzir a realidade espiritual que tem a ver com a formação de Cristo em nós, preservadas as condições de individualidade das características humanas com as quais cada um de nós foi por Ele formado. Assim como nós fizemos na semana passada, o objetivo era correlacionar isso com a salvação das nossas almas e demonstrar a relação disso com a edificação de Deus. Mas era necessário que nós primeiro pudéssemos compreender as questões de natureza interior que estão basicamente colocadas, especialmente nos livros de Josué e Juízes. E por isso nós fizemos questão na semana passada de procurar dar nome a cada um desses inimigos, seja nas batalhas, nos 3 grupos de batalhas em Josué, seja nos 5 inimigos descritos em Juízes. E hoje nós vamos procurar aprofundar um pouco mais isso, para que então nas próximas semanas a gente então possa adentrar em cada pedra propriamente dita. Então, eu queria ler aqui, como nós fizemos, começando por
Abraão, que diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Eu queria chamar a atenção aqui para a conexão de 3 elementos nesses versículos que eles precisam ser vistos em conjunto. O primeiro é, ele partiu sem saber para onde ia. O segundo, que é impressionante, é o fato dele ter peregrinado na terra da promessa como em terra alheia. Na medida do estudo, a gente vai compreender a profundidade da realidade espiritual que o Espírito Santo deixou registrado no que concerne a vida de Abraão. E o terceiro elemento diz respeito ao fato dele habitar em tendas com Isaque e Jacó. Bom, pegando esse primeiro elemento, partiu sem saber para onde ia, eu queria ler lá em Josué capítulo 3, e aqui eu vou utilizar daquilo que vimos na semana passada, né? Josué, capítulo 3, que fala da passada do Jordão. Nós já fizemos menção Egito, Mar Vermelho, deserto, Jordão, terra prometida. E fizemos a menção do significado e do propósito do Senhor em cada um desses grupos, né, de realidades espirituais, do que eles significam na tipologia bíblica, utilizando a figura do Antigo Testamento. E lá, então, aqui nós estamos no cruzar do Jordão. E nós fizemos uma correlação de que esse cruzar do Jordão tem a ver com o segundo aspecto da cruz, ou seja, a nossa inclusão na morte de Cristo, né? E, evidentemente, nós fizemos alusão a que isso tinha a ver com a consciência que temos agora, depois de ter peregrinado tanto tempo no deserto, mais do conhecimento de Deus e mais da revelação de nós mesmos a partir daquilo que Deus nos revelou de quem somos. Então, eles vão cruzar o Jordão. E aí diz assim: sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial, versículo 2, e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir. Eu queria chamar a atenção para isso. Se esse é o segundo aspecto da cruz, e se ele diz respeito à nossa co-crucificação com Cristo, esse caminho pelo qual o Senhor passou, olha o que ele está dizendo: para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir. O Senhor passou por esse caminho. E esse caminho, que tem a ver com a cruz, ele não só aponta para a morte, naquelas 12 pedras que foram colocadas no leito do rio, mas para a ressurreição, com respeito àquelas 12 pedras que foram colocadas como testemunho fora do rio. E aí ele diz assim: visto que por tal caminho nunca passastes antes. Então, a gente fez menção aqui, sob o ponto de vista, vamos dizer assim, bíblico, a revelação de Cristo como nosso substituto, o primeiro aspecto da cruz, é pontual. A revelação da nossa co-crucificação com Cristo também é pontual. Mas a partir dessa realidade, nós então deveríamos viver em novidade de vida, negando-nos a nós mesmos, aplicando o terceiro aspecto da cruz, que é: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E aí, olha que interessante, versículo 5, disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Todas as vitórias de natureza exterior tinham a ver com a realidade de vitórias primeiramente interiores. A santificação, que na verdade é um processo de conformação a Cristo, tem a natureza interior como a sua origem e os reflexos de natureza exterior.
E é isso que esse texto está dizendo. Versículo 10. Disse mais Josué: nisso conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus. Aqui ele vai citar os cananeus. Nós, quando correlacionamos a Gênesis 10, mostramos que os cananeus são da descendência de Canaã. Os heteus, heveus, ferezeus, girgazeus, amorreus e os jebuseus. O Senhor de todo lançará esses para longe de vós. E aí, quando a gente vai a Êxodo, no capítulo 23, isso já estava claramente explicitado lá. Verso 20 diz assim: eis que aí envio um anjo adiante de ti para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele, ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Mas se diligente me ouvirdes a voz, e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários, porque o meu anjo irá adiante de ti, e te levará aos amorreus, heteus, ferezeus, cananeus, heveus, jebuseus, e eu os destruirei. Ora, como nós vimos que os reis cananeus, como a gente demonstrou através daqueles diagramas, são representações da manifestação da nossa vida egocêntrica, o que o Senhor está dizendo aqui é que Ele mesmo haveria de nos conduzir ao confronto com o nosso próprio eu, e que Ele haveria de destruí-los. Portanto, aqui há a nossa corresponsabilidade. Porque enquanto os dois primeiros aspectos da cruz são de natureza pontual no que concerne a revelação, o terceiro aspecto ele é de natureza processual. E ainda que no segundo aspecto há uma co-inclusividade, no terceiro aspecto há uma necessária tomada de postura nossa de tomarmos o caminho da cruz quando confrontados com o nosso próprio eu. Bom, dito isso, voltando a Hebreus, eu disse que quando Abraão foi chamado sem saber para onde ia, não é? Sozinho, talvez a gente não compreenda, mas junto com outros elementos, ganha um poder de meditação na grandeza da revelação que esse homem teve. Por quê? Segundo aspecto, pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia. Ele peregrinou na terra da promessa como em terra alheia. Mas por quê? A pergunta é, por que é que Abraão teria peregrinado na terra da promessa como em terra alheia? O que nos explica isso? Nós vamos guardar essa informação para a gente poder avaliá-la com mais detalhes à frente. Habitando em tendas com Isaac e Jacó. Irmãos, esse habitando em tendas, basicamente, está querendo dizer o seguinte: a melhor maneira de nós estudarmos o processo de Deus de transformação das nossas personalidades para conformá-las a Cristo, guardando as nossas individualidades, é nos mudar de estação em estação. Sendo estação um local onde Ele vai nos falar, ou não vai nos falar, nas 42 estações pelas quais o povo caminhou, 3 delas, Deus não falou nada. E quando a gente estuda, seja pela arqueologia, seja pelo significado do nome da estação, ou outras configurações, a gente entende o que Deus falava naquelas estações. E o fato é, sair de uma estação, em tese, pressupõe que o ensino daquela estação foi compreendido. E chegar em uma nova estação significa algo novo precisa ser apreendido. De tal maneira que
nas nossas vidas, porque é evidentemente que o Senhor está se utilizando de fatos naturais para nos falar de realidades espirituais, é a mesma coisa. Por isso, né, nós devemos assinalar bem o processo da nossa caminhada. Não é? O homem sábio faz isso. Muito bem. Então, o habitando em tendas implica ele se submeteu a um processo de transformação através da vida de tendas. Aliás, a primeira das estações pós-Egito, pós-Ramsés, é exatamente Sucote, ou Sucô, que significa tabernáculos ou tenda, onde Deus deixava claro que, a partir daquele momento, a vida seria de tenda. Muito bem. E aí vem a pergunta, ou vem a explicação. Por que é que ele peregrinou na terra da promessa como em terra alheia? A explicação está aqui. Porque aguardava a cidade. Puxa vida, Abraão tinha revelação da cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador? Será que o Espírito Santo está fazendo uma mera alusão tipológica? Na interpretação bíblica, toda menção, em primeira análise, ela tem que ser literal. Então, de fato, olha que incrível isso. Abraão peregrinava na terra da promessa, como em terra alheia, porque ele tinha em vista uma cidade. Mas aonde está essa cidade? Está na terra? É natural? E aí diz assim, aliás, antes disso, ele fala fundamentos, a cidade que tem fundamentos. Necessariamente, nós teríamos que olhar, em primeiro lugar, 1 Coríntios, capítulo 3. Por quê? Lá diz assim, verso 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. O contexto aqui é da responsabilidade dos que ensinam. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, qual é? Jesus Cristo. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, é ouro, prata e pedras preciosas, madeira, feno e palha. Ouro fala da natureza e glória de Deus, prata fala da redenção, pedras preciosas, como eu disse, alguns irmãos a tomam como relacionando os dons, e aqui parece bastante claro, especialmente quando está vinculado ao contexto de ensino e da responsabilidade daqueles que ensinam, mas ela é muito mais profunda do que isso. Porque, como nós vimos na semana passada, a gente vai fazer uma correlação da tribo, do apóstolo e da pedra preciosa. E vamos analisar como as características morfológicas da pedra foram aplicadas com respeito à personalidade humana daquele apóstolo. Porque o propósito de Deus, ao fazê-lo, é fazer uma transformação tal, de tal maneira que aquilo que era o confronto, o conflito dos egos que se debatiam, passe agora a ser um elemento de complementariedade no que concerne ao corpo de Cristo. E, de outro lado, na Jerusalém celestial, as pedras vão ser colocadas numa ordem de assentamento que guarda relação com a realidade espiritual sobre a qual ela está assentada. E nós vamos entender essa ordem de assentamento e o porquê dela. Bom, e aí ele diz assim, manifesta se tornará a obra de cada um, porque o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém sobre o fundamento que edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Que interessante, ele fala da questão relacionada à obra e expõe o risco de essa obra não ter sido feita
no contexto de ouro, prata e pedra preciosa, e sim madeira, feno e palha, e ser provada pelo fogo, e sofrer dano. Mas quando ele dá continuidade ao texto, ele faz menção ao santuário ser destruído. Percebe? Percebe como é que ele está ligando as duas realidades, claramente, que a gente está colocando aqui? Porque, no fundo, a Bíblia ensina claramente que a obra que se origina a partir de nós tem a ver, primeiramente, com a realidade daquilo que Deus construiu em nós. Portanto, nós não podemos dissociar uma coisa da outra, né? E, muitas das vezes, isso pode influir até na forma como nós compreendemos o que seja o galardão. Mas isso nós não vamos entrar agora. Então, aqui ficou claro. Aqui não é a que Abraão se refere, porque ele fala de fundamentos. E onde é que aparece a palavra fundamentos? Apocalipse 21. Verso 9. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Interessante também, porque quando ele vai falar da noiva, ele faz menção a uma cidade. Então ele está correlacionando a realidade da noiva com a cidade. Então vamos prestar atenção nisso, porque as pedras preciosas vão estar sendo colocadas na muralha da cidade, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Isso fala da manifestação da glória de Deus revelada. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. A primeira correlação, tribo. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Apóstolos. Verso 18. A estrutura da muralha é de jaspe. Isso é espetacular. Isso é espetacular. Ele está nos ligando aqui, nós vamos ver o texto mais à frente, com 1 Tessalonicenses capítulo 3. Quando o Senhor voltar, ele vai ser glorificado, não pelos seus santos, mas nos seus santos. E aquilo que é a estrutura da muralha tem a ver com a glória de Deus. E de que ela é constituída? Ele continua. Também a cidade de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. Então é claro que o fundamento é Cristo. E é claro que os fundamentos dizem respeito àquilo que foi produzido nos seus servos e que tem a ver com a realidade do que Cristo é. Porque Cristo é tão gigantescamente perfeito e grandioso que não caberia a plenitude deles, senão numa realidade corporativa e não individual. E aí a figura da noiva, que diz muito a respeito da atitude interior do coração para com o Senhor, e de edifício, que diz muito, principalmente do processo pelo qual a noiva responde aos processos que nela vão ser operados para que ela se constitua na muralha da cidade. Bom, dito isso, no caso de Abraão, ele sai de Ur dos Caldeus e vai até Moriá. Então, quando a gente junta, ele partiu sem saber para onde ia. Ele peregrinou na terra da promessa como em terra alheia. Ele habitou em tendas com Isaac e Jacó. E ele aguardava uma cidade. E aqui, no texto de Hebreus, diz o quê? Que essa cidade é de natureza celestial. Que revelação que esse homem teve, irmãos. Que coisa impressionante.
mas agora aspiram, isso fala de um desejo ardente, a uma pátria superior, isto é, celestial. Então, aquela cidade que Abraão aguardava não estava naturalmente colocada na terra da promessa, literal, humanamente falando, mas ele tratava-se de uma realidade espiritual. E nessa fé, Abraão caminhou. E nele pôde se cumprir um processo, porque o livro de Gênesis apresenta princípios. Não é? Abraão, ele teve 11 visitações de Deus. E nessas visitações, ele erigiu 4 altares. O primeiro foi em Siquém, que é o altar em que Deus se revela para ele, o altar da revelação. O segundo foi entre Ai e Betel. Ai é montão de ruínas, mais ou menos a nossa vida antes de conhecer o Senhor. E Betel, casa de Deus. O terceiro, Hebrom, que significa comunhão. E o quarto, Moriá, que significa consagração. Em Abraão, a gente tem a testemunha, no que concerne ao trabalhar de Deus na vida dele, para que ele individualmente se tornasse uma testemunha registrada em Hebreus capítulo 11. Mas nós temos o testemunho de Deus. E quando nós tratamos do testemunho de Deus, a gente sempre está falando do aspecto coletivo. E Abraão, naquele contexto de Gênesis 22, como figura de Deus o Pai, e de Isaque, como a figura de Deus o Filho. E eu disse que a gente precisava analisar 2 textos. Gênesis 22, porque Gênesis 22 ele aborda a questão da obra objetiva. O Cordeiro de Deus entregue no nosso lugar, substitutivamente. Mas, em 2 Samuel, capítulo 24, quando Davi faz o recenseamento do povo, nós vamos ver a aplicação subjetiva da cruz. Quando Davi, então, com o discernimento que Deus lhe deu, vai dizer: aqui vai se edificar a casa do Senhor. Mas nós vamos chegar lá. Eu separei uma observação interessante. O número 11 na Bíblia, você vê ele em 3 elementos fundamentais. Primeiro, nas 11 visitações de Deus a Abraão. Em segundo lugar, nas 11 subidas de Moisés no Monte Horebe, que foi uma das estações pelas quais o povo passou e aonde foi dada a lei. E depois, em Deuteronômio, capítulo 1, nos 11 dias que haveria entre o Monte Horebe e até Cades Barneia. E eu fiquei me perguntando, porque o número 11 ele pode tipificar imperfeição, desordem, desentregação ou transição. E aqui, o elemento, o fio de prata que reúne essas 3 figuras é exatamente esse elemento da transição. No caso de Deuteronômio, esse versículo serve como uma advertência sobre o tempo desperdiçado. Ou seja, o que deveria ser 11 dias se transformou em 40 anos de peregrinação devido à incredulidade e desobediência. No caso das visitações de Deus a Abraão, aqueles 11 visitações foram processos de Deus para a formação de uma testemunha e de utilização daquele homem como testemunho de Deus com respeito à obra substitutiva. E, evidentemente, as 11 subidas fala de todo o contexto da aliança que foi entregue para que o povo, então, pudesse obedecer. Então, essa correlação é interessante quando a gente meditar nela, e isso deve ser feito individualmente por cada um de nós, conjuntamente. Conjuntamente. Bom, dito isso, eu não vou considerar Gênesis 22, é um texto bastante conhecido por causa do tempo,
mas agora vamos falar um pouco sobre o aspecto da obra subjetiva, já que nós estamos tratando da salvação da alma. A igreja em Efésios, ela é representada como família, corpo, família de Deus, corpo de Cristo, templo de habitação do Espírito, exército de Deus e noiva do Senhor. Claro que família fala de uma relação de natureza. Fala que corpo fala de uma unidade orgânica. E exército fala de uma posição espiritual. Já que nós estamos colocados num mundo que está em oposição ao governo e à palavra de Deus. E é claro que nós estamos abordando em ênfase as batalhas de natureza interior. Mas existe o mundo espiritual exterior, né, que fundamentalmente busca atuar no nosso interior. Não é? Bom, aí eu queria mencionar uma coisa interessante. A relação, já que Apocalipse faz uma relação da noiva com o templo, vamos ver o que a gente vê disso no contexto do livro de Efésios e Timóteo. Efésios, capítulo 2, diz o seguinte: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Presta atenção nisso. Segundo o príncipe da potestade do ar. Efésios 4, verso 11, diz assim: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para os profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Observe uma coisa, nesse contexto ele está falando primeiro dos dons ministeriais, e o exercício dos dons ministeriais para que todos, e olha que grandioso o propósito. Qual o propósito? Primeiro, aperfeiçoamento dos santos, desempenho do seu serviço, edificação do corpo de Cristo, unidade da fé, pleno conhecimento do Filho de Deus, perfeita varonilidade e medida da estatura da plenitude de Cristo, para não sermos mais como meninos, levados ao redor por todo o vento de doutrina. A primeira edificação propriamente dita na Bíblia é a Arca de Noé. Mas a primeira edificação que, de fato, coloca uma realidade espiritual profunda, e toda a primeira menção estabelece princípios, é o tabernáculo, que fala da pessoa e obra do nosso Senhor. Quando a gente estuda toda a estrutura do tabernáculo, vou pegar aqui só o tabernáculo em si, a parte coberta, tá? Ali você tinha 48 tábuas de madeira de acácia. A madeira de acácia é uma madeira muito resistente e, portanto, ela tipifica a natureza incorruptível do nosso Senhor. Eram 48 madeiras, tá? Evidentemente, propositadamente, tá? Porque é múltiplo de 12. Isso fala do governo celestial. E cada madeira se assentava sobre duas bases de prata. A prata na Bíblia sempre fala de redenção. Duas, porque a madeira, tipificando a natureza humana, nós estamos assentados por causa da morte e ressurreição de Cristo, senão nós não estaríamos de pé. Mas, se houvesse somente essas duas bases de prata, sobre as quais cada madeira viesse a se assentar, assim que o vento batesse no deserto,
a madeira ia fletir. Então, era necessário que se colocassem varas transversais para que houvesse um senso de unidade para resistir aos ventos do deserto. Alguns irmãos entendem que você tinha 1, 2, 3, 4, 5, que são 5 dons ministeriais nesse texto de Efésios. Sendo que o travessão diferente dos outros é aquele do meio, que possivelmente tipifica os pastores, pelo aspecto ligado à comunhão e à edificação proveniente da própria comunhão. Tá? Então, por que eu estou colocando isso? Não haverá possibilidade de gerar pedras preciosas se não houver o exercício do ministério na profundidade daquilo que está revelado. Para que haja uma postura das almas no que concerne a sua resposta ao operar do Senhor. A gente já falou muito aqui sobre a estação de Mara, falamos também sobre a estação de Refidim, não vou voltar nesses aspectos, mas são aspectos essenciais de compreensão para uma resposta adequada das nossas almas ao trabalhar do Senhor, para a edificação do corpo de Cristo. Lembre-se, noiva, aspecto corporativo que é formado dos indivíduos cujas personalidades foram de fato transformadas, guardada a sua individualidade, porque a multiforme sabedoria de Deus se revela na diversidade e unidade na diversidade. Vocês percebem a seriedade do que é o ensino da palavra, a comunhão verdadeira para todas essas propostas, segundo as quais a madeira do tabernáculo não vai fletir. E é interessante porque lá em 1 Timóteo, no capítulo 4, diz assim: ora, o Espírito expressamente nos afirma que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Então, veja, o príncipe da potestade do ar, ele gera esses movimentos de ventos de doutrina com vistas a esse propósito aqui. E nós nem estamos analisando a operação da estrutura do reino de Satanás, tipificado em Efésios capítulo 6. Nós ficaríamos espantados. E nós precisamos conhecer essas questões para não sermos levados por ventos de doutrina e para o exercício do nosso próprio discernimento enquanto congregação. Certo? Muito bem. Então, isso aí fala, essa estrutura do tabernáculo, quando você a vir, você tem que ligar o exercício do dom, a formação de Cristo e a relação templo-noiva. Isso é fundamental. Então, isso tudo implica num processo de transformação. Lá em Colossenses, diz assim: Cristo em vós, a esperança da glória. Mas em Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses, que eu citei aqui, no capítulo 1, no verso 3, diz assim, 2 Tessalonicenses, perdão. Irmão, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós, das igrejas de Deus, à vista da vossa constância. Aliás, constância e perseverança são características da noiva, tá? Em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus para que sejais considerados dignos. Dignidade na Bíblia não traz o conceito moral, ele traz o conceito do assemelhar-se-á, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus que ele dê paga tribulação aos que vos atribulam. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar epifania,
o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus, contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos. E ser admirado em todos os que creram naquele dia, porque, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Quando o povo cruza o Jordão, que tipifica o segundo aspecto da cruz, é quando nós desistimos de nós mesmos e vemos que só Cristo pode viver, e a gente caminha na terra. A terra representa as insondáveis riquezas de Cristo. Porém, lá estão os povos cananeus que devem ser desalojados, como nós vimos no livro de Êxodo. Assim como, quando o povo sai do Egito, eles despojaram os egípcios para utilizar dos despojos para a construção do tabernáculo, assim também, no que diz respeito aos despojos dos povos cananeus, você vai pegar esses despojos e levar para o templo. Mas aonde você vai colocar? Vocês estão vendo aqui, ó, e aqui tem alguns detalhes, eu não vou entrar em detalhes, não, mas quem conhece o tabernáculo sabe que o altar do holocausto está ligado na linha de entrada do santo lugar. Aqui ele está no setor norte. Por quê? Porque o juízo vem do norte. Foi assim com os assírios e foi assim com os babilônios. Em segundo lugar, a relação do altar. O altar no Antigo Testamento é uma figura da cruz. Tá? Quando você pega o altar no tabernáculo, ele era mais ou menos da altura do homem. Olha a altura do altar em relação ao homem agora. Por quê? A realidade da cruz aumentou. As habitações de Deus, se no tabernáculo você tem os princípios espirituais, a sequência das habitações trazem realidades espirituais aumentadas. E eu queria chamar a atenção para esse lugar aqui, ó. Está vendo aquele vazio ali em cima do Santíssimo Lugar? Vamos a 1 Reis, capítulo 6, por favor. 1 Reis, capítulo 6. Isso aí que vocês estão vendo, você só consegue gerar a partir do desenho, da leitura desse texto que a gente vai fazer. Tá? Então, diz assim, 6:2. A casa que o rei Salomão edificou ao Senhor era de 60 côvados de comprimento, 20 de largura e 30 de altura. Ela tinha, vocês estão vendo lá, 60 de comprimento, certo? 30 de altura e 20 de largura, certo? Verso 17. Era, pois, o santo lugar do templo de 40 côvados. Desses 60, 40 tem a ver com o santo lugar. Então, o santo lugar tem 20, tem 40 e tem uma altura aqui, conforme ele descreveu aí, ó, 40 côvados. Era o santo dos santos, de 20 côvados de comprimento, 20 de largura e 20 de altura. Cobriu-o de ouro puro. Então, agora vamos pegar o lugar santíssimo. Lugar santíssimo, então, se aqui tem 40, sobrou 20. 20, 20, 20. O santíssimo lugar que tipifica a realidade celestial, ele sempre tem as medidas, assim como na Jerusalém celestial, equivalentes, né? Então, o que acontece, pessoal? Sobra um local que está aqui, ó. E isso aí você só descobre quando você traça essas medidas. Certo? Você só descobre isso dessa maneira. Só que lá em 1 Crônicas, no capítulo 26, diz assim, vou ler 2 versículos só. Era Selomite e seus irmãos, este Selomite e seus irmãos tinham a seu cargo todos os tesouros das coisas consagradas que o rei Davi, os chefes das famílias, capitães de milhares de centenas dos capitães do exército tinham dedicado. Dos despojos das guerras, as dedicaram para a conservação da casa do Senhor. Tá? Então, o que acontece? Nós vamos ver, existem outras passagens aqui, pelo horário eu não vou ter condição de abordar tudo. Aquele local vai ser chamado Câmara dos Tesouros. E o que era depositado na Câmara dos Tesouros? Os despojos das guerras contra os povos cananeus.
O que são os povos cananeus? Manifestações da nossa vida egocêntrica. Então, uma possível releitura de Mateus, capítulo 6, é a seguinte: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntais para vós outros tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Pois onde está o seu tesouro, aí está também o seu coração. Interessante, né? A gente liga isso à questão financeira, né? E, evidentemente, pode até haver uma relação com isso, mas é extremamente importante, se a gente está falando de Jerusalém Celestial e vimos a relação da noiva com o templo de habitação, que todas as vezes que nós negamos a nós mesmos, nós estamos depositando mais de Cristo na Câmara dos Tesouros. E todas as vezes que o povo de Israel estava numa incorreta relação com o Senhor, eles perderam as suas guerras, mesmo que estivessem em maior número, porque esse é um outro princípio bíblico de Gênesis 14, assim como eles foram despojados e os seus inimigos saquearam as câmaras dos tesouros. Portanto, a formação de Cristo interiormente pela aplicação subjetiva da cruz é essencial, fundamental. Por esse motivo, nós temos o aspecto subjetivo da aplicação da cruz tipificado no Antigo Testamento com relação ao que acontece no episódio de Davi. Né? Davi pediu para fazer o censo do povo. E nunca a vitória do povo de Israel foi fruto da quantidade de homens que eles tivessem. E aí Deus, então, fala que ele agiu incorretamente e aplica um castigo. Davi escolhe, dentre 3 possibilidades, uma. E nessa possibilidade escolhida por Davi, vamos ler em 1 Crônicas 21, olha o que acontece. 1 Crônicas, capítulo 21. Então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi subir para levantar um altar ao Senhor na eira de Ornão, Jebuseu. Eira é o local em que o grão é separado do trigo. Certo? Tá? Por isso que quando a gente falou dos midianitas, que eles estavam trabalhando o trigo no lagar você trabalha a uva, né? E não o trigo. Porque o contexto dos midianitas tem a ver com o medo. A gente já explicou sobre isso aqui. A questão da fonte de Arode, que significa fonte do terror. E o medo, ele é um elemento do qual o inimigo de Deus se utiliza contra as nossas vidas, exatamente para nos limitar a uma consagração mais profunda e uma realidade espiritual maior. Isso é uma coisa extremamente séria. Mas voltando aqui. A eira era de Ornão, o Jebuseu. Subiu, pois, Davi, segundo a palavra de Gade, que falara em nome do Senhor. Virando-se Ornã, viu o anjo e esconderam seus 4 filhos que estavam com ele. Ora, Ornã estava debulhando o trigo. Isso é figura da cruz. O grão ser separado da casca é o processo de Deus de nos transformar, de tirar toda a nossa palha e ficar aquilo que é de Cristo em nós, formado. Porque um princípio bíblico o Senhor se coloca no lugar daquilo que Ele leva à morte em nossas vidas, sempre, quando nós damos atenção àquilo que Ele providencia como circunstâncias providenciais da nossa vida e agimos em acordo com a palavra nessas circunstâncias. Quando Davi vinha chegando a Ornã, este olhou e o viu, e saindo da eira, se inclinou diante de Davi com o rosto em terra. Disse Davi a Ornã: dá-me esse lugar da eira, a fim de edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse a praga sobre o povo, dá-me pelo seu devido valor. Então disse Ornã a Davi: tome-a o rei, meu senhor, para si, e faça dela o que bem lhe parecer. Eis que dou os bois para o holocausto, e os trilhos para a lenha, e o trigo para a oferta de manjares. Dou tudo. Tornou o rei Davi a Ornã: não, antes pelo seu inteiro valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Davi deu a Ornã por aquele lugar a soma de 600 siclos de ouro. Edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu nele holocaustos. E aí continua.
o Senhor deu ordem ao anjo e ele meteu a sua espada na bainha. Vendo Davi, naquele mesmo tempo, que o Senhor lhe respondera na era de Ornão, o Jebuseu, sacrificou ali, porque o tabernáculo do Senhor que Moisés fizera no deserto e o altar do holocausto estavam naquele tempo no alto em Gibeá. Davi não podia ir até lá para consultar a Deus, porque estava atemorizado por causa da espada do anjo do Senhor. E daí Davi tem uma revelação impressionante. Ele diz assim, disse Davi, aqui se levantará a casa do Senhor Deus e o altar do holocausto para Israel. Naquele local, Davi teve o discernimento que a casa do Senhor deveria ser ali edificada depois desse episódio impressionante. E eu tenho algumas anotações aqui em 2 Samuel, que trata desse assunto, que são importantes. E eu vou falar com calma, porque elas são realmente importantes. Presta atenção. Embora seja na eira o local onde a palha é separada do trigo, a relação entre a eira de Araúna e o Monte Moriá consiste no fundamento da casa do Senhor. Fundamentos. A prata foi o preço para os animais dados no altar em sacrifício e o lugar do altar de sacrifício. Mas o ouro foi o preço para o lugar do templo. O templo seria edificado sobre o fundamento do sacrifício, porque a glória de Deus somente pode habitar sobre uma base de redenção. E a mão do anjo foi retirada de sobre Jerusalém, porque no local onde a casa de Deus é edificada, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Isso é maravilhoso. Eu acho que eu vou parar por aqui. Só queria fazer uma última menção, que está lá exatamente em Juízes, tá? Em Josué 13:1, o Senhor fala, Josué, muita terra ficou para conquistar. Em Josué 1:27, você vê povos cananeus misturados com o povo de Deus. O que isso significa? Áreas das nossas vidas em que nós não permitimos o nosso eu ser trabalhado. E, por fim, eu queria mostrar algo terrível, que está em Juízes, no capítulo 4, para fechar, que vai dizer o seguinte, no episódio, o inimigo, paixões e cobiças, que é um dos inimigos em Juízes, bom, eu não vou citar o que aconteceu, o fato é que foi levantada uma mulher chamada Débora, e essa mulher faz um cântico. E esse cântico é extremamente importante. Por quê? Em Números 32, se não me falha a memória, se Abraão peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, pois tiveram 2,5 tribos que quiseram ficar aquém do Jordão. Isso é seríssimo. Isso é seríssimo. Rúben, Gade e meia tribo de Manassés. E por quê? Porque elas estavam satisfeitas. Tinha muito gado, tinha prosperidade, tinha vida tranquila. Elas até se dispuseram a ir com outros para a batalha, mas elas queriam retornar para aquele local. E no Cântico de Débora, a gente vê a citação daqueles que participaram da batalha. E aquilo ali é sintomático, porque essas tribos poderiam ser representativas de tipos de cristãos. E aí diz assim, entre as facções de Rúben houve grande discussão. Por que ficaste entre os currais para ouvires a flauta? Entre as facções de Rúben houve grande discussão. Esses são os que discutem sobre a batalha, mas não entram nela. Gileade ficou da além do Jordão. E Dan, por que se deteve junto aos seus navios? Esses são os que não entram na batalha porque estão ocupados com o seu comércio, como o Senhor, nas parábolas, vai nos advertir. Azer se assentou nas costas do mar e repousou nas suas baías.
esses valorizaram o seu conforto. Zebulon, olha só, Zebulon é povo que expôs sua vida à morte, como também Naftali, nas alturas do campo. E lá no verso 21 ele diz assim: avante, ó minha alma, firme. Que batalha é essa? O campo de batalha espiritual é a nossa alma. Por isso é que, dita essas coisas, a gente deveria meditar em todas elas antes de entrar nas pedras preciosas, para a gente considerar esses princípios, e a gente citou alguns deles, né? Porque são questões extremamente sérias, especialmente em relação ao tempo que estamos vivendo, e também para a gente meditar na revelação que Abraão teve, porque ele peregrinou na terra da promessa como em terra alheia. Ele aguardava uma cidade celestial. Que impressionante! Que impressionante! Amém? Vamos orar. Pai, eu quero agradecer ao Senhor pela tua tão rica palavra. Deus, olha para a nossa miséria, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a não ficar aquém do Jordão. Nos ajuda, Senhor, a não discutir sobre a batalha e nem buscar zona de conforto e nem nos ater nas questões relacionadas ao comércio. Nos ajuda, Senhor, a discernir o tempo, aquilo que o Senhor está fazendo, nos ajuda a colocar marcos, nos ajuda a responder adequadamente às providências do Senhor. Sabe, forma Cristo em nós, nos livra da divisão, nos ajuda a ter unidade para guardar o testemunho do Senhor na diversidade. Nos ajuda, Senhor, aqui em cada congregação, e eu peço especialmente por essa, que haja a ministração de Cristo e toda a sua palavra, no pleno exercício dos dons, com todos aqueles propósitos que o Senhor deixou registrado na tua palavra em Efésios. E nos ajuda, Senhor, na nossa pequenez. Tem misericórdia de nós, nos dá fé, Senhor, porque o Senhor disse que no tempo do fim, se o Senhor haveria de encontrar fé na terra. Nos ajuda, tem misericórdia de nós. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus.